do Povo, para a BONG, em 2017, que é Associação Brasileira de ONGs, que defende legalização do aborto, casamento gay, reforma agrária radical, liberdade sexual para todos, ou todes, ideologia de gênero. O seu dinheiro foi para lá, em 2017. Você achando que estava fazendo caridade para o reino de Deus e estava financiando esta porcaria. Depois, no mesmo ano, doaram para o Grupo Skill, que é administrado também pelo MST, que é um movimento que já fez atos terroristas, meu Deus do céu. Em 2013, doou para Sindicato dos Trabalhadores de Jordânia, em Minas Gerais. Que sindicato de trabalhador tem a ver com a Igreja Católica e com o trabalho de caridade? Sindicato já não recebia na época o dinheiro de um dia do salário do trabalhador? Depois doou para a Associação do Grito dos Excluídos de Coqueiro Baixo. O que é Grito dos Excluídos? É um bando de sindicalista e revolucionário que se diz cristão que vai no 7 de setembro dizer como é excluído. Reclamar do capitalismo e sei lá o quê. Depois doou dinheiro para o CESESP, que é o Centro Ecumênico de Serviço de Evangelização e Educação Popular. Está ali na tela. Que faz cada coisa aberrante, meu Deus do céu. Coisas que eu até poderia chamar de sacrilégio. Depois, em 2021, tem mais aí? Não, né? Em 2021, chamaram aquela pastora luterana Home Bank, que é defensora da legalização do aborto, feminista, para fazer uma cartilha católica, uma luterana. Nesse mesmo ano de 2021, recomendaram livros LGBTs para crianças. Gente, vocês entendem a gravidade? São bispos do Brasil fazendo isso. Se o coração de vocês não se indigna, se vocês não pensam, porra, eu preciso fazer alguma coisa com isso, o que é que move? Você morreu por dentro se você não entende a gravidade desse assunto. Só que nesta campanha de 2023 a coisa não está assim, escrachada. Porque eles tomaram tanto cacete nas últimas, que eles aprenderam a lição. Eles aprenderam a lição. A coisa mudou. A coisa mudou. Volta só um pouquinho. Eu preciso explicar uma coisa bem rápida. Vocês têm que prestar o seguinte: desde 2002, quando o Lula chegou no poder, que era o sonho da esquerda, operários no poder, né? Eles se preocuparam com uma coisa: tomar conta de tudo, botar gente nego em tudo que é lugar, Ministério Público, Sistema Judiciário, colocar pessoas nas instituições, nos cargos comissionados, nos cargos concursados, nos membros da alta corte do judiciário, nas procuradorias, procuradorias e promotorias do Ministério Público, ocupar as escolas, os conselhos e tudo. Precisavam aparelhar a máquina estatal para nunca mais sair do poder. E o que aconteceu com o PT depois disso? Ele foi se esquecendo das bases, porque ele devotou toda a sua força e a sua energia para tomar as instituições. Bom, o que nós vimos com o governo Bolsonaro foi isso, né? Ele tinha o poder, ele tinha o cargo, mas não tinha o poder. Não deixava ele fazer nada. Só que em 2016, em função da Lava Jato, em função do fim do imposto sindical, em função do crescimento do movimento conservador, das passeatas de rua, das condenações do Lula, depois da prisão do Lula e de tantos outros fatores, do trabalho, obviamente, do professor Olavo de Carvalho, da ação nas redes sociais, a esquerda foi perdendo ainda mais a base popular e precisava se reorganizar. Lembra que o Frei Beto falou que a base popular é a coisa mais importante que existe? Foi o que eles fizeram depois em 2018, aqui em Londrina, no Encontro Nacional das Comunidades de Base. E eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos, o Frei Beto dizendo: precisamos voltar a organizar as bases. Porque as SEBs tinham, ele diz, né, 30 mil, não sei quantas SEBs no Brasil, 50 mil, 100 mil SEBs no Brasil, mas tinha 3 mil delegados aqui. Ou seja, acabou a capacidade de mobilização deles. Eles estão desesperados. Não tem mais base. Então, eles aprenderam com os erros do passado, a esquerda, o que inclui parte da CNBB, e tornaram a coisa agora mais sutil, mais velada, mais escondida. E, no meu entender, é muito mais perigoso. Você quer saber uma coisa? Eu não sei hoje em dia, mas antigamente, o chumbinho, que é aquele veneno que mata rato, ele é 99,9% comida para o rato e 0,01% veneno. É uma proporção assim. Por quê? Se o rato
vir e sentir o cheiro do veneno, ele não come. É preciso que o cheiro principal seja algo bom para se comer. E que no meio tenha o veneno. Você nunca pega uma intoxicação alimentar quando você olha e tem um queijo podre escorrendo. Não, é quando tem uma pequena contaminação, mas que já é suficiente para te causar um desarranjo. No meu entender, isso é muito mais perigoso. Ou seja, eles pegam, fazem interpretações bíblicas da campanha deste ano absolutamente malucas. Estou com o texto base aqui, ó, na minha mão. Está aqui, ó. Absolutamente malucas. Mas a mais grave delas, que toca o assunto da campanha, que é a fome, é que eles não dizem que Jesus fez um milagre. Eles dizem que os discípulos só não entenderam que tinham que alimentar o povo porque eles não tinham aprendido a lógica da partilha. O que é isso? Ou seja, os discípulos não tinham aprendido que tinha que dividir. Não, meu filho. Você tinha 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus fez um troço. Você pegava um, nascia 3, 4, e não acabava mais, alimentou 20.000 pessoas. Por isso que nós chamamos de milagre. Que é uma impossibilidade humana, mas uma possibilidade para Deus. Mas não. O deserto, o povo vai para o deserto com Jesus para receber os pães. E aí o deserto, então, é um lugar de partilha, de divisão. Não, gente. O deserto é cada um cuida do seu, que se vire. O deserto é um lugar terrível. Tanto que ele é comparado ao momento de aprofundamento espiritual da nossa alma. Como diz o texto de Eséias: vinde, ó Jerusalém, ó Israel, que eu te atrairei para o deserto e lhe fararei ao coração. É o lugar da intimidade, da busca pela santidade. Não é o lugar da partilha, do paguequeque, dessas campanhas da fraternidade. Fora assim, defendem claramente o MST neste livro, da campanha da fraternidade, e não tem uma mínima condenação de tudo. Dá a impressão que não houve passado, que o MST sempre foi uma organização de doação de alimentos orgânicos para as pessoas. Citam o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do Boulos, que já fez muita coisa errada. E pior, citam a Agenda 2030 da ONU. Então, assim, você que ficar até o final vai poder concorrer a esses 3 livros, já falei para vocês. Mas tem que estar ao vivo na live para concorrer aos livros, tá? E um deles é este aqui. Opa. Contra o cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Aqui está tudo que você precisa saber. Então concorra, fique na live até o final que você vai poder concorrer e ganhar. Depois eu digo a palavra que vocês vão ter que botar lá dentro. E a Agenda 2030, gente, tem tudo de mal. É aborto, é ideologia de gênero, controle de propriedade privada, regulação, imposto e outras loucuras. Imposto excessivo. Como é que bispos do Brasil promovem, na cartilha da caridade da Quaresma, uma instituição, um projeto da ONU que fomenta aborto e ideologia de gênero? Basta parar aqui, não precisa nem ir pro resto. Todos os papas, desde o início da ideologia de gênero, João Paulo II, Bento XVI e Francisco condenaram 1000 vezes a ideologia de gênero e o aborto. 1000 vezes. Mencionam aqui o Betinho, que era da Ação Popular, que eu expliquei para vocês, que explodiu o Ararapes. O Betinho fazia parte desse grupo. O Betinho, ai que lindo Betinho. O Betinho dizia, né, quem tem fome tem pressa. Verdade. Mas elogiar o Betinho? Um guerrilheiro? Agora, vocês não sabiam disso. Se eu não explico para vocês essas coisas, se eu não decifro essas sutilezas da CNBB, você fica achando que a coisa não está tão mal assim, que eles estão preocupados com a fome. Fora as estatísticas mentirosas e outras coisas. Se você não vai checar, não faz o trabalho que eu tenho, com a técnica que eu tenho de ler e entender, porque eu sei o que está por trás do texto, você vai ser tomado. Pior, você vai acabar contribuindo até financeiramente para isso. Ou seja, no meu entender, a coisa está muito ruim, está muito pior, muito perigosa. Porque vai enganar muita gente. Nós temos 13.500 pessoas nessa live. Tinha que ter 200.000. Ou seja, nós católicos não podemos mais aturar isto. Ou seja, eu recebi depoimento atrás de depoimento de absurdos da campanha da fraternidade.
Eu não sei se tem slide aí. Tem slide disso, o Doug? Ou não? Se não tiver, não tem problema. Mas eu recebi dezenas. Mas assim, era o padre... quem fala mal da campanha da fraternidade está expulso da igreja. E quem critica a CNBB está excomungado. Só esse tipo de loucura que eu provei para vocês que não faz sentido nenhum. Como é que eu não vou criticar uma campanha da fraternidade dessa? Eu não posso ser omisso. Desculpe. Se a CNBB quer tomar uma medida, eles que melhorem, tornem-se mais católicos. Parem com esta sacanagem. Parem com isto. Porque eu sei que a CNBB, eu vou agora aqui abrir o bico. Chega, tô puto e vou falar. Nem avisei a equipe que eu ia falar isso. Mas vou falar. Eu recebi no meu celular prints de mensagens do senhor Dom Mol, que é chefe das comunicações da CNBB, dizendo que eles pensaram em me processar civilmente, que eles pensaram em me excomungar, pensaram em fazer tudo comigo, mas viram que eles não vão colher nada de bom nisso. Por quê? Se tentarem me excomungar, primeiro não vai dar certo, porque eu não cometi nada de errado. Eu sei o que eu estou fazendo. E eles sabem que eu sei. E se eles conseguirem me excomungar, eu vou virar o mártir. E eu serei mais conhecido do que nunca. Nunca. Olha, não excomungaram tanta gente que faz tanta sacanagem, vai querer me excomungar? Eu peço, abram então o processo canônico. Porque daí nós vamos abrir o Código de Direito Canônico juntos. Nós vamos abrir o Catecismo juntos. Nós vamos abrir as encíclicas, as doutrinas da Igreja, o Concílio Vaticano II, que está aqui na minha mão e que eu conheço. E aí nós vamos conversar de homem para homem. E se quiserem me processar civilmente, me processem. O Emerson, meu advogado, está louco por isso. Porque eu também não fiz nada de errado. Eu estou exercendo o meu direito como religioso, ou membro de uma instituição religiosa da Igreja Católica, leigo, de falar o que eu penso. Então, podem vir. Porque significa isso que eu estou incomodando. Mas por quê? Vocês não param. E os bons bispos não podem fazer nada, então eu tenho que descer o relho. Só que nunca faltei com respeito. Nunca menti. Nunca acusei de nada que vocês não tenham feito. E tudo eu faço com provas. Então eu fiquei sabendo agora que a CNBB vai ficar fazendo videozinho. Como é que a campanha da fraternidade é linda, piriri, pororó. Bom, boa sorte aí com esses vídeos, com essas notas que ninguém presta atenção. Querem mais absurdo do que aquele bispo de Jundiaí? Dom sei lá o quê? Carvalheiros lá? Que convidou o ministro do governo Lula para abrir a campanha da fraternidade na diocese de Jundiaí, que teve bispos santos no passado. Convida o ministro de um governo que não defende a vida, que defende ideologia de gênero. E tudo que nós sabemos, inclusive o socialismo e o comunismo, que é membro do Foro de São Paulo, que incluía membros do narcotráfico. E um bispo recebe um cidadão deste governo, deste partido, diz não, é uma coisa institucional. É duro a gente ver essas coisas, porque a gente fica indignado. Então, assim, vamos para a parte prática. Primeira coisa, eu vou explicar para vocês o plano de ação. Ele tem que ser simples, porque vocês têm até o dia 2 de abril para fazer o que vocês quiserem. Eu não estou mandando ninguém fazer isso. Você faça se você quiser e sentir que é sua obrigação. Depois do que eu expliquei, você tome sua decisão. Primeira coisa, presta atenção, são 6 itens. Muito simples. Primeira coisa, formação pessoal. Que isso aqui você já adquiriu um bocado nessa aula gratuita de hoje. Olha, o conteúdo que eu dei aqui, vocês nunca teriam em universidade coisa nenhuma. Quem sabe até os bispos e padres da Teologia da Libertação que estão assistindo aprenderam alguma coisa. Compreender o problema. Entendam o problema. Hoje vocês entenderam. Mas dá para entender mais. Tem muito conteúdo no meu canal do YouTube. Então, compreenda o problema. Por quê? Se você não conhece sobre o que você vai agir,
você não vai agir corretamente. Muito simples. Então, segundo passo. Aqui começa a ficar divertido. Encontre pessoas que pensam como você, que estejam cientes do problema também. Pessoas da sua paróquia que assistiram a sua aula, que me seguem nas redes sociais, que você vê pelo sotaque que não concordam com a teologia da libertação, ou que estão de algum modo indignadas por toda essa situação, né? E pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa. Encontre essas pessoas, fale com elas, troque o telefone, crie um grupo de zap. Não fique sozinho, certo? Não fique sozinho. Conhece o problema, não fique sozinho. 3. A partir desse momento que você tiver pelo menos mais uma ou duas pessoas com você, conheça a sua paróquia. Como está? O seu pároco adere à campanha da fraternidade? Se adere, qual o nível de comprometimento? Ele só põe o cartaz? Ou ele só fala? Ou ele fica o tempo inteiro botando oração, indo da campanha da fraternidade, falando de fome e piriri, barretando aquilo na sua cabeça que você não aguenta mais aquela musiquinha? Dai-lhes vós mesmos de comer. É sempre uma coisa assim, né? Chata. Como é que é o comprometimento da sua paróquia? Você tem que entender minimamente isso, perceber um pouco isso. Converse com as pessoas, pô, como é que você vê e tal? Será que o pároco é, mas o vigário não é? Será que o pessoal do pastoral tal é, mas não é? Tal, tal, tal. Pense em entender mais ou menos o clima da paróquia de vocês. Tá? Olha, a Lilian disse que o pároco dela passou até o filminho da campanha da fraternidade na igreja. Esse aí está comprometido. Né? Então, formação, saiba o que está acontecendo, encontre pessoas, entenda a sua paróquia. 4º ponto, muito importante. E aqui que vai entrar o negócio. Atrair novas pessoas. Convencer. Aqui a sua habilidade de convencimento vai ser tudo. E no meu entender, você não precisa explicar tudo que eu expliquei para vocês aqui agora, mesmo porque vai se tornar enfadonho. Você imagina sentar em 1 hora você falando, as pessoas vão embora. Então você precisa de argumentos rápidos e práticos e objetivos para mostrar que essa campanha da fraternidade não é o que ela aparenta ser, pelo menos no nosso entender. Primeira coisa que nós temos que combater, primeira ideia que nós temos que tirar das pessoas, e eu já expliquei isso nessa live, é de que combater a teologia da libertação ou criticar ações de certos padres e bispos é dividir a igreja. Já mostrei que não é. Não é? São Tomás de Aquino ensina, lá na Suma Teológica, que se algum membro da igreja está colocando em risco publicamente a fé, isso vai afetar muitas pessoas, nós temos que nos manifestar publicamente. Isso está na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, e eu sei que o Concílio Vaticano II disse que Santo Tomás de Aquino é o doutor comum da igreja e é para ser ensinado em todos os seminários. Então não me vê que esse negócio é coisa antiga e tal, não foi assumido, muito bem assumido pelo Concílio Vaticano II. Então não é dividir a igreja, tá? Essa é a primeira coisa. Então, não é só dividir a igreja, como vocês têm que explicar de maneira fácil que a CNBB não faz parte da igreja, da parte essencial da igreja. E que, a bem da verdade, desde a criação da CNBB, não é que o catolicismo no Brasil melhorou. Claro que nós tivemos outras causas, mas é bem verdade que o catolicismo brasileiro teve uma decaída fenomenal desde o advento da CNBB. Então a sua arte de convencimento é tudo. Não é dividir a igreja, a CNBB não é um órgão estritamente necessário da instituição da católica, e o catolicismo só tem caído. Mas agora vai o núcleo da argumentação para você usar com as pessoas. São 3, muito simples. Anota aí. Tá prestando atenção? Anota. Primeiro ponto, ineficiência. Ineficiência. Por quê? Olha como é que acontece. Volta para cá, o meu cameraman. É o seguinte. Como é que acontece a campanha da fraternidade? Os bispos vão lá, soltam os textinhos, põem os vídeos, falam papapá, para chegar no dia 2, né, no domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa, e falar, dê o seu dinheiro. Por quê? No dia de Ramos, domingo de Ramos, que antecede a Páscoa, que começa a Semana Santa, todo o dinheiro que é coletado em cada paróquia do Brasil, nas milhões de paróquias do Brasil, todo o dinheiro das paróquias vai para a campanha da fraternidade. 60% desse dinheiro, vamos colocar assim, a parte maior, fica na sua diocese.
Então aqui na minha paróquia em Londrina fica com a Diocese de Londrina, e etc e tal. 40% desse dinheiro vai lá para Brasília, para os projetos da CNBB. Então, se arrecadou 100 milhões, 40 milhões vão para a CNBB. Fazer o quê? Aí que tá. Esse é o argumento da ineficiência. Por que raios o meu dinheiro precisa sair daqui de Londrina, passar para a minha diocese, para depois ela passar os 40% lá para Brasília, para os bispos lá de Brasília que nem sabem que a nossa paróquia existe, que nem sabem os nossos problemas locais, mandarem o dinheiro para cá, para outro lugar. É um princípio centralizador errado. Quem conhece a realidade local é quem a está vivendo. Então, por exemplo, a paróquia de Londrina, da minha, dos nossos padres ali, da toda a minha comunidade, sabe os problemas locais que estão envolvidos ali. E se eu não souber, eu pergunto para o padre, pergunto para alguém, para uma pastoral. Por que a CNBB lá em cima precisa falar isso? É o mesmo sistema errado de tributos no Brasil. O município recolhe e manda para o estado, que manda para Brasília, Brasília manda para o estado, que manda para o... E nesse caminho se perde muita coisa, então é ineficiente. Porque a ideia de Dom Eugênio Salles é muito mais inteligente. O dinheiro arrecadado na diocese fica na diocese. E ponto. Não precisa subir lá para cima. Para quê? Hã? Me respondam. Para que esse dinheiro lá em cima? Para pagar a Assembleia Nacional Geral da CNBB? É para isso? Para pagar passagem de bispo e tal, não sei o quê? Ah, tenha santa paciência. É ineficiente. Entenderam? É muito simples explicar isso. É ineficiente. O dinheiro não precisa subir para a CNBB para descer para cá. Basta que cada paróquia e diocese se una na sua própria realidade. Então, primeiro ponto, ineficiência. Segundo ponto, ideologia. Ideologia. Que está claro nos textos, é você pegar os meus vídeos do YouTube, a minha aula aqui, e mostrar para as pessoas. No meu canal tem cinco vídeos sobre a campanha da fraternidade. 5. Você pode ir lá e ver, tem tudo, tá tudo bonitinho explicado lá. O uso político dessas campanhas. Principalmente nas propostas. Gente, a CNBB chega a propor, ao final, que o Brasil tenha uma agência reguladora da alimentação, para que o Estado decida que comida é boa ou não para você. Você não pode comer isso, você pode comer aquilo, regula isso, fecha aquilo. Imagina o Estado mandando do que você vai comer. Já basta a mídia, os jornais, a ciência. Agora não, vai ser o Estado. Que lindo que vai ser. Nossa, porque o Estado, né, os governos só querem o nosso bem. Né? Imagina esse governo agora. Vai ter picanha para todo mundo. Ah, não vai, né? Claro que não vai. Não vai ter imposto para o mais pobre. Isso vai ter no governo Lula. Né? Primeiro ponto, então. Ineficiência. Segundo ponto, ideologia. E depois a parte mais triste. E aqui os padres que estão me assistindo vão lavar a alma. Porque existe uma franca e aberta perseguição aos padres bons em lugares que estão em lugares marginalizados. Pode ver. A regra é padre bom que quer ser padre católico, que quer cuidar da sua paróquia, dar os sacramentos, confessar o seu povo, salvar a alma dos seus fiéis, ele vai ser perseguido e vai ser mandado para a vila em Ocunhé, para a parte mais isolada, mais longe, mais ferrada. E os padres bajuladores ou comunistas vão ficar com as boas paróquias. Tá? Me diga se não é assim. Eu quero ouvir vocês aqui. Me diga aí na diocese de vocês se não é assim. Eu vou ler os comentários aqui. Me diga se não é assim. Olha lá, tá falando aqui a G Brasil. Até os acólitos que ajudam na igreja estão silentes. Ó, Matheus Domingos falou, é verdade. Ó, Janaína Velar, sim. Ítalo Barro, sim. Josefina, com certeza. Eu sei porque eu conheço. Olha o pessoal falando, essa é a realidade de Recife. Cirlei de Aparecida, verdade. Eu sei como é que é porque eu ando pelo Brasil. Então, só pense o seguinte. As paróquias, todas as paróquias, imagina a paróquia São Judas Tadeu. Paróquia São Judas Tadeu, lá de sei lá onde, Pindamonhangaba. Toda a arrecadação dela mensal, 10% no mínimo, vai para a sua diocese, para o seu bispo local.
né? Ou seja, o bispo local já tem dinheiro mais ou menos suficiente para investir em projetos, etc. Por que não faz a coleta de ramos e não dá para a própria diocese ou então para outros projetos? Mas tem uma coisa que é pior ainda. Essa questão do padre marginalizado. Porque os padres bons, que estão na periferia, sem dinheiro, estão vendendo pastel e tubaína para assim, botar uma telha que caiu na igreja. Para pintar uma parede, para tapar uma goteira. Eu sei que é assim, porque eu recebo a reclamação dos padres. Os padres bons, católicos, sérios, estão marginalizados. E estão sendo abandonados, inclusive pelos bons católicos. Falando nisso, você já ouviu falar, por exemplo, do fenômeno do suicídio de padres? Já ouviu falar do suicídio de padres? É um fenômeno raro, antigamente, e que hoje está cada vez mais comum. No último ano e pouco, nós tivemos quase 20 padres que se mataram no Brasil, só no Brasil. Era uma das profissões que tinha menos suicídio, e hoje os padres estão se matando. Por quê? Por que não tem bispo suicida? Por que padre está se matando? Gente, nós estamos falando de assunto sério aqui. Porque bispo não recebe pressão que os padres recebem. Principalmente os padres bons. Então, minha recomendação, se você quiser um plano de ação prática, conte isso para as pessoas. Junte o dinheiro da sua paróquia. Encontre um bom padre que está ferrado de verde e amarelo na sua cidade, marginalizado, numa periferia, tentando empilhar prato, e doem dinheiro para este padre. Falei, padre, tá aqui. 5 mil reais na sua mão para o senhor fazer o que o senhor quiser. Nós arrecadamos aqui. Tem 1.000 reais, tem 10 mil, tem 50 mil, não importa. Padres que façam a diferença. Não dê o seu dinheiro de qualquer maneira, não. Essa é minha recomendação. Não doe para padres bajuladores que só fazem papel de pregador da corte, que está cheio por aí para manter o seu status, o seu cargo, a sua influência na diocese, as suas posições entre os bispos, a sua posição na rede social, para ficar bem perante o clero e perante as pastorais. Não doe para esses padres aí. Essa é a minha recomendação. Faça o que o seu dinheiro é seu, faça o que você quiser, mas a minha recomendação é essa. E mais, não só faça isso uma vez, crie uma cultura trimestral, uma cultura bimestral, não importa, mas uma cultura que sempre esteja acontecendo na paróquia de vocês, para ajudar as pessoas. Não é só em tempo de quaresma. Crie uma cultura da caridade, que não dependa da ação do bispo, às vezes que nem dependa da ação do padre, porque ele está ocupado demais. Tomem as rédeas das coisas, ajudem as pessoas. Então, criem uma cultura na paróquia e na comunidade de vocês de ajuda dos mais necessitados, o que inclui também os padres. Adote um padre para você financiar, se você tem dinheiro por mês, que seja 50 reais, 100 reais. Gente, que eu sei de padre com batina rasgada, padre com roupa rasgada, com sapato furado. Padre que às vezes ele mesmo tem que bater a massa. Eu já encontrei padre de batina aqui no Londrina batendo massa para erguer muro, que não tinha quem ajudasse, não tinha dinheiro para pagar um pedreiro. Enquanto os padres comunistas nas paróquias maravilhosas, pegando dinheiro dos empresários e vivendo muito bem, em apartamentos incríveis. Vocês perceberam como o comunista adora dinheiro? Ou seja, ajudar o nosso próximo, que está próximo mesmo, não lá em Brasília. É o princípio de Dom Eugênio Salles na campanha da fraternidade. Esta é a verdadeira campanha da fraternidade. Ajudar quem está do seu lado. Não mandar o dinheiro lá para cima. É assim que eu vejo as coisas. Então, assim, a CNBB veio. Eu não posso dizer toda ela, porque sempre teve muita gente boa lá dentro, inclusive assessores. Mas a parte que a tem conduzido neste processo acabou contribuindo para a ascensão da esquerda no Brasil, a criação das bases da esquerda no Brasil,
E depois a tomada do poder institucional em 2002. Eles já tinham poder cultural, apoio popular, tinham tudo. Faltava coroar. Mas depois eles foram perdendo essa base, como eu já expliquei. E agora eles mudaram de estratégia. Não dá mais para ser escrachado. A gente precisa recuperar a base sem que as pessoas percebam a sutileza, mas eu percebi a sutileza. Eu percebi o que eles estão fazendo. E você pode mudar isto. Você pode fazer, se você quiser, você é livre para tomar sua decisão. Uma campanha para doar para o padre que precisa na sua cidade ou na sua comunidade. Ou para algum outro projeto. Para que mandá-la para cima? É ineficiente, é ideológico e marginaliza os padres que não são bajuladores de corte. Entendido? Está? Este é o plano prático. Porque nós temos pouco tempo, gente. Vai acontecer dia 2 de abril, domingo de Ramos. Até lá, se você quiser, você precisa fazer alguma coisa. Então, depois de ter passado por esse percurso histórico, teológico, de denúncia, de até um pouco de exaltação da minha parte, de ter conhecido a história, esse plano de ação simples, prático, muito objetivo, que funciona, eu garanto para vocês. Porque se a CNBB sentir que o bolso deles não está mais cheio, eles vão mudar. Nem que seja na marra. Mas isso não cabe só a mim. Isso é minha ideia que eu estou dando para vocês, minha sugestão. Está aqui. Façam o que vocês quiserem. Né? Vocês devem estar perguntando, beleza, Bernardo, eu aprendi, e agora? Bom, vocês viram que a campanha da fraternidade tem um caráter assustador, junto com a teologia da libertação. Você já teve acesso a esse caminho que eu ensinei para vocês, prático da solução, na parte principalmente argumentativa, que é o que mais vocês sofrem. Só que falta ainda um suporte para vocês, do meu entender. Ou seja, é muito, e eu sei como é que é isso, é muito difícil se formar, encontrar a pessoa certa, saber para onde ir, e sozinho, isso é difícil. Eu sei porque tem padres, párocos, às vezes, que eu conheço, me contou uma história outro dia, ele, sendo pároco, passou um perrengue na sua paróquia para tirar uma pintura e colocar um crucifixo no altar da igreja, que ele era pároco. Sofreu processo na justiça. Imagina nós fiéis. Então é preciso não estar sozinho. É preciso estar junto, porque nós temos muita força. Então, assim, existe uma solução para isso. Uma solução muito boa. Para você que não quer ficar omisso e nem deixar a igreja e depois o Brasil, porque lembre-se o que eu falei no início, a igreja é um dos pilares da edificação do Brasil. Se a igreja cai, o Brasil cai. Né? E no fim nós seremos dominados pelo comunismo. Igual a Nicarágua. Que agora na Quaresma, o ditador lá, amigo do, né, amigo, vamos dizer, né, conhecido do Lula, proibiu de fazer procissão na Quaresma. E você que está aqui, quase, sei lá quantas mil pessoas estão assistindo, quer fazer parte, quer ter formação, quer participar de uma comunidade, quer encontrar pessoas que tenham a mesma ansiedade, mesmo anseio, mesma indignação que elas. E esta solução chama-se O Bom Combate. É uma convocação que eu faço para vocês aqui. Desta comunidade que eu criei, que é a maior comunidade do mundo. Eu não estou brincando, não é exagero, eu não estou aqui forçando a barra. A maior comunidade do mundo em preparo intelectual e estratégico prático contra a teologia da libertação, que já tem colhido muitos bons frutos. Nós já temos 4.400 alunos organizados por estados para agir. Ou seja, se você está aqui assistindo essa live, está perdido, feito cachorro em caminhão de mudança, que não sabe o que é o bom combate, presta atenção. Eu vou aqui fazer um negócio bem simples para você entender. O bom combate é composto em 3 pilares. 3. Formação bom combate, comunidade o bom combate e os encontros ao vivo. O bom combate é uma coisa só, é uma trindade. É a formação que você recebe, a comunidade na qual você interage e os encontros ao vivo, no qual nós renovamos as nossas forças, tiramos as dúvidas e alimentamos as nossas energias. Na formação, o bom combate, que é esta comunidade, nós temos o primeiro pilar, que é a formação. Ou seja,
é uma plataforma própria nossa, mais de 50 aulas, bicho. Mais de 50 aulas de instrução intelectual, histórica, teológica e tática sobre a Igreja e Teologia da Libertação. Outro dia eu fui ver um curso que o Leonardo Boff lançou sobre Teologia da Libertação. Tinha 10 aulas. Eu falei, pô, o cara não ajudou a fundar o negócio? 10 aulas? Então, assim, acreditem, esta formação é extremamente necessária. Sim, alguém que se diga minimamente católico ou preocupado com o Brasil. Lá, eu ensino para vocês com muita profundidade, dados históricos, etc., noções que são importantes para membros da igreja, pessoas que querem enfrentar esses problemas do nosso tempo. Porque nós não podemos combater inimigos em situações que nós não conhecemos. Então, na formação, o Bom Combate, que é formação, comunidade e encontro ao vivo, na formação, você vai encontrar 4 módulos, sobre os quais eu já vou explicar. É tudo, assim, eu montei a coisa de forma pedagógica para que você tenha um percurso de estudos coerente, mesmo você não sabendo de nada. Mesmo assim, você não tem estudado, não tem noção do que é a teologia da libertação, ou etc., marxismo, etc. Não, é tudo muito minuciosamente explicado para você não se perder. É só assistir as aulas na ordem, né? Este é o primeiro pilar. O segundo pilar, formação, e agora a comunidade o Bom Combate. Ou seja, não é uma guerra que a gente trava sozinho. É impossível vencer uma guerra sozinho. Ela começa, como eu falei lá no início, na iniciativa individual, na indignação, no assombro com a situação. E se estende ao chamado comunitário. A gente precisa de um exército, gente. Eu não estou brincando. A gente precisa de um ambiente onde a gente possa reunir, fazer amizade, criar polos de combate, avançarmos juntos. E esse é um dos pontos chaves do nosso plano de ação. Ou seja, este é o segundo pilar, a comunidade Bom Combate, que é uma central de apoio e de amizade. Que é assim que as coisas funcionam, quando as pessoas se conhecem, se encontram no mesmo lugar. Eu acredito muito nessas iniciativas locais. A comunidade é um lugar onde as pessoas têm interação próxima, podem tirar dúvidas, trocar experiências, conhecer umas às outras e organizar até ações em conjunto. A gente tem no Telegram divididos por estados. Nos 27 estados da Federação Brasileira, nós temos organização de grupos por estado inteiro. Tem em Minas Gerais, tem em Amapá, tem no São Paulo, tem no Paraná, tem em